Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Seja bem-vindo você que é inscrito e visitante deste canal. Chegamos à parte 14 ou 14 desta série, onde o assunto é muito que delicado. Eu me sinto, às vezes, quando eu falo sobre esse assunto, um pouco que incomodado, né? Por quê? Porque eu não sei qual vai ser a reação dos crentes, dos cristãos, quando a gente trazer à tona uma informação como esta. Por que eu digo isto? Porque quando você lê o Novo Testamento de forma não religiosa, você acaba aqui chegando a certas conclusões que no primeiro momento você não vai admitir isso, mas que está exposto no seu Novo Testamento e que não vai ser o emissário cristiano que foi e disse isso, mas que um dia você leu no seu Novo Testamento e parece que não sei, deixa eu ficar quieto, né? É aquela coisa, quando você junta uma peça de um quebra-cabeça com outra e você chega a conclusões do tipo, Jesus ele é um fariseu, Jesus é um pagão, um mentiroso, né? E você acaba aqui associando de um texto para o outro para chegar a essa conclusão. Pois é o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai pegar lá, por exemplo, por que Jesus ele é um fariseu? Por que Jesus ele é um pagão, né? Porque quando a gente fala de fariseu, a gente fala de hipocrisia, né? É aquela velha frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí, quando você consegue detectar este comportamento, este mau exemplo de Jesus, ensinando os outros a fazer o correto, mas passado algum episódio, ele faz ao contrário daquilo que ele ensinou os outros a fazer. E isso é atitude de hipócrita. Eles façam aquilo que eu digo, mas observamos ali que ele não faz aquilo que ele ensina para os outros. Hipocrisia, né? E não vai ser o emissário cristiano que vai estar acusando, não. Vai ser o seu próprio Novo Testamento. O tiro vai ser dado no seu próprio pé. E por que o tiro vai ser dado pela culatra, né? Porque não vai ser emissário cristiano que vai estar acusando Jesus de hipócrita, de fariseu, mas vai ser o próprio discípulo Mateus. Porque, lembrando muito bem, nós não temos um evangelho segundo Jesus Cristo. Nós temos o quê? Narrativas. Então joga nas costas de Mateus. Olha, é Mateus que está falando aqui, gente. É Mateus que está narrando, não é o Jesus, né? Entendeu? É muito estranho esse Mateus, né? Mas antes da gente iniciar a nossa investigação, eu venho lhe convidar e intimar, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, né? Deixe seu comentário, compartilha. E solta a vinhetinha. Os doutores da lei falam, mas não agem. Temos aí a referência de Marcos 12, 38 ao 40, Lucas 11, 37 ao 52 e 20, 45 ao 47. A pergunta que deve ser feita nesse tema aí é se Jesus também falava, mas não agia conforme ensinava. Porque quem fazia isso eram os fariseus. Mas será que Jesus também tinha esse mesmo costume de ensinar os outros e depois não fazia como aquilo que falou? É o que a gente vai aqui saber. Vou subir aqui um pouquinho, né? E temos essas duas referências aí. Mateus 23, do 1 ao 3 e Mateus 23, do 13 ao 36, né? Vamos dar uma olhadinha aqui.
Está aí, né, na Bíblia King James atualizada, Mateus 23, verso do 1 ao 3. Né? Os doutores da lei falam, mas não agem. Então Jesus pregou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Será que eu posso aplicar esse texto ao próprio Jesus, baseando-se numa narrativa de um próprio discípulo? Será, gente? Porque aquilo que eles dizem, eles não praticam? Será que eu posso encontrar algum texto onde Jesus ensinando os outros a fazerem, mas ele mesmo não faz aquilo que ensina para outros? Né? Será que eu posso? E no livro de Mateus, capítulo 23, do verso 13 em diante, temos aquelas famosas ameaças de Jesus contra os fariseus. Mas quem está dizendo aqui é Mateus e não Jesus, tá? Olha só, ai de vós, doutores da lei, ai de vós, tá vendo? Tolos e cegos, né? Sepulcros caiados, e para lá, e para lá, e para lá. Olha lá, aqui, ai do dízimo, né? Fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do ende e do cominho, mas tens descuidado os preceitos mais importantes da lei, né? Então ele faz aquela, né? Ó, líderes insensíveis, coais um pequeno mosquito, mas engolis um camelo, né? E chama de hipócrita de novo, fariseu, etc, né? Jesus dá uma chacoalhada, né? Rapaz, olha, ainda existe fariseus, hipócritas, né? Jesus não perdoa no xingamento. Será que eu posso aplicar esse ai de Jesus contra os hipócritas, contra o próprio Jesus? Será, gente? Vamos ver, hein? Bem, antes da gente iniciar aqui nossa investigação, eu vou estar utilizando aqui um método chamado quebra-cabeça. Como é que funciona isso? Eu vou pegar um texto, certo? Do contexto, ou contexto em geral, que é uma peça do quebra-cabeça, e vou pegar uma outra peça do quebra-cabeça e vou unir essas peças. Essas duas peças têm que se encaixar simultaneamente. Não encaixando, eu não posso fazer gambiarra teológica. Eu tenho que unir as peças para chegar a uma conclusão final, se ele é ou não fariseu ou hipócrita, né? Então temos a oração modelo baseada em Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. Vamos ler aí. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Verso 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. 8. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade, antes mesmo do lhe peçais. Bem, o que temos aqui é Jesus ensinando, né, sobre a oração. Mas será que Jesus coloca em prática isso que ele está ensinando para os outros? A respeito de oração modelo? É o que vamos pegar aí uma outra peça para saber aí se ou não é. Mas prestais atenção nessas partes de amarelo aqui, que eu marquei. Quer dizer, os hipócritas é aqueles que oram de pé nas sinagogas para serem vistos ou reconhecidos pelos outros, né? Aí temos lá embaixo, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Então temos aqui fariseu e pagão, né? Porque devido muito falar serão muitos ouvidos, né? E aí vai. Aí vamos pegar aqui uma outra peça. Jesus ora no Getsêmani, baseado em Marcos capítulo 14, 32 ao 42, Lucas 22, 39 ao 46. Eu prefiro pegar na King James. Vamos pegar na King James e vamos conferir tudo.
Acompanhe comigo Mateus capítulo 26. Jesus ora no Getsêmani. Seguiu Jesus com seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante só 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito, com certeza, está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Deus, se este cálice não puder passar diante de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Rapaz do céu! Passando algum tempo, voltou os discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que o meu traidor está se aproximando. O que nós vemos aqui de tão incoerente nessa narrativa? É simples, gente. E o mais estranho aqui é o versículo 44. Então, retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Quer dizer, 4 vezes, né? Mas anteriormente nós lemos lá em Mateus capítulo 6 que não useis de repetição em vossas orações, porque quem faz isso são os pagãos. Tá aí. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Então, quem ora em vãs repetições é pagão, mas Jesus orou pela 3ª vez. Rapaz do céu! Como é que Jesus pode ensinar uma coisa e viver outra? Como é que é chamado uma pessoa que fala, mas não faz aquilo que eu digo? Falam, mas não agem. É fariseu, é hipócrita. Como é que Jesus pode ensinar a não usar de vãs repetições? Porque quem faz isso são os pagãos. Aí, ó, são os pagãos que oram de vãs repetições, como fazem os pagãos, né? Ué, mas Jesus é flagrado orando pela 3ª vez? Tá aí, gente, ó. Então retirou-se novamente e foi orar pela 3ª vez, proferindo as mesmas palavras. Então aqui simplesmente é detectável que Jesus é pagão, porque ele ensinou para não orar por vãs repetições, porque quem faz isso é pagão. E como é que ele vai ensinar não fazer isso, mas ele age de outra forma? Então ele é fariseu e pagão. Rapaz, pastor, se tiver algum pastor aí assistindo esse vídeo, ajuda nós aí, pastor, a entender essas coisas. Bem, a parte desta que acabamos de ler agora é muito estranha, olha só. A minha parte favorita da Bíblia é aquela em que Jesus está sozinho no Getsêmani, falando com Deus, ou com ele mesmo, né? Ali, tipo, Jesus é Deus, Deus é Jesus, né? E alguém que não estava lá descreveu isso para nós, cara.
Como é que isso aconteceu, gente? Só se quando Jesus flagrou os discípulos dormindo, tinha alguém acordado, né, anotando tudo que Jesus estava falando, né, gente? Mas como é que é isso, gente? É mistério, hein? Rapaz do céu. Pai, você poderia me explicar a Trindade? Você sou eu sou você. Nós dois somos o Espírito Santo. Eu sou seu pai. Você sou eu e o Espírito Santo, que é você, engravidou sua mãe. Deixa pra lá. Vou olhar no cocô. Rapaz, gente, olha. Tem coisa na Bíblia, gente, que, não tem condição. Isso aqui, principalmente, né, mano? Como é que alguém que não estava lá descreveu isso para nós, gente? O cara tem que ser muito religioso e cego, né? Porque todo religioso é cego, né? Ele aceita tudo como verdade absoluta, né? Não dá, gente. Aqui nesse vídeo, a parte 14 foi provado categoricamente, nos mínimos detalhes, que Jesus é um fariseu e um hipócrita. Então, aquelas palavrinhas que ele dizia para os fariseus, ai de vós, fariseus, ai de vós, fariseus, poderia também, claro, se aplicar a Jesus. Mateus, que no caso escreveu essa história todinha, foi refutado com sucesso.